Olá, turma, bom dia. Estamos iniciando mais uma semana de estudo. Nessa semana nós iremos estudar sobre as áreas de figuras planas, na nossa disciplina de eletiva de matemática. As áreas das figuras planas medem o tamanho da superfície da figura. Desse modo, podemos pensar que quanto maior a superfície da figura, maior será a sua área. Na nossa geometria plana, que é o nosso estudo, campo de estudo, a geometria plana é a área da matemática que estuda as figuras planas, ou seja, aquelas que possuem comprimento e largura, sendo figuras bidimensionais, de duas dimensões. Então, semana passada, na nossa aula anterior, a gente estudou sobre o perímetro das figuras planas. E o perímetro ele trabalha a figura como se fosse em uma única dimensão. Então, a gente fazia a soma das medidas dos lados dessas figuras. Essa semana a gente vai estudar sobre as áreas das figuras planas. E as áreas, como trata de superfície, são figuras em duas dimensões, o comprimento e a largura. Então, quando a gente está trabalhando com a área das figuras, sempre que a gente está fazendo o cálculo do comprimento pela largura. Duas dimensões. A área sempre trata de duas dimensões. Aí a gente tem algumas figuras, algumas superfícies que são comuns, que são básicas. E a gente vai ver as fórmulas para a gente calcular a área dessas figuras. Por exemplo, a gente tem um triângulo, que é uma figura que tem três lados. Então, para calcular a área do triângulo, a gente vai ter aqui o produto do comprimento vezes a largura. Esse comprimento a gente chama de base. E aqui a gente vai ter na largura aqui a questão da altura. Então, para calcular a área do triângulo, é base vezes altura. Como o triângulo ele é a metade de um retângulo, então base vezes altura dividido por 2. O A ele representa a área, o B ele representa a base e o H a altura. Então, quando a gente for calcular a área de um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Multiplicação de uma dimensão vezes a outra dividido por 2. E se for a área de um quadrado? Quadrado é uma figura que tem os quatro lados iguais. Então, a gente vai ter uma dimensão vezes a outra. Lado vezes o lado. Como é o lado vezes o lado, então fica lado ao quadrado. O A é a área e o L é o lado. Então, para a gente calcular a área do quadrado, a gente pega o valor do lado e faz ele ao quadrado. Ou então, pode fazer ele vezes ele. L vezes L ou L ao quadrado. E a área de um losango, O losango ele tem aqui uma diagonal maior, a diagonal é a distância de um vértice ao outro. Então, aqui a gente vai ter a diagonal maior e aqui a gente tem uma diagonal menor. Aqui em uma dimensão e a outra dimensão, o comprimento e a largura. Como a área é o produto das duas dimensões, e esse retângulo, se a gente observar, ele vai ser a metade de um retângulo. Se a gente colocar ele dentro de um retângulo, ele vai ser a metade de um retângulo. Então, é base vezes a altura dividido por 2. No caso aqui, a base é a diagonal maior e a altura é a diagonal menor. Então, uma diagonal vezes a outra dividido por 2. O A é a área, o D maiúsculo diagonal maior e o D minúsculo diagonal menor. Aí a gente tem ainda outras figuras bastante comum do dia a dia, que é o caso do retângulo. O retângulo ele tem os lados opostos iguais. Esse lado é igual a esse e esse é igual a esse. Então aqui a gente tem uma dimensão e aqui a gente tem outra dimensão. Então a área é o produto dessas duas dimensões. Então base vezes altura. O A é a área, o B é a base, o H a altura. A gente tem ainda, além do retângulo, o trapézio. O trapézio ele tem uma base maior, uma base menor e a altura. Então a área do trapézio é a base maior mais a base menor, vezes a altura dividido por 2. Primeiro você tem que somar as bases, multiplicar pela altura e dividir por 2. Então, também é o produto de uma dimensão. No caso, a gente tem que fazer a soma das bases porque elas são diferentes. Então, a gente tem que tirar a média entre elas e multiplicar pela altura. Por isso que a gente divide por 2, que é para tirar essa média entre as duas bases que são diferentes. O A é a área, B maiúscula base maior, B minúscula base menor e o H a altura. E por fim, a gente tem o círculo. A área do círculo
vai ser π vezes o raio ao quadrado. O raio é a distância do centro até a circunferência. Área, o π é uma constante, o valor dela é aproximadamente 3,14 e o r é o raio. Então, para calcular a área do círculo, π vezes o raio ao quadrado. Lá, na nossa atividade, a gente tem 3 questõezinhas, né, sobre a área do quadrado, do retângulo e do triângulo. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Boa atividade a todos.